Bom dia! Bom dia, bom dia. Deixa eu acender esse incenso pra gente começar essa live maravilhosa. Delícia. Vamos começar. Bom dia, Nelinha. Ai, deixa eu colocar aqui. Já coloquei uma música ótima pra gente fazer nossa live. Ai. Peraí, viu, gente? Que eu vou só botar esse incenso aqui. Peraí. Tá de boa. Que é o tempo que vocês vão entrando. Bom dia, Beto. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos a essa live, né? Essa live que a gente vai falar sobre campo energético e fazer uma meditação maravilhosa no final, tá? Bom, eu já vou começar, tá? Que eu sou pontual. E hoje a gente tem muito conteúdo aqui. E esse conteúdo vai ficar salvo aqui nessa live do Instagram, tá? E depois esse conteúdo também vai lá para o meu canal do YouTube. A transmissão não vai acontecer por lá, mas ele vai ficar salvo, né? Esse conteúdo lá. Eu vou pegar esse vídeo e colocar lá, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, né, antes de começar esse conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui nessa live já me conhece, né? As pessoas que vão assistir, né, que estão aqui interagindo, que vão interagir, já me conhecem. Mas, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, mas eu vou me apresentar primeiro de uma maneira que é a maneira que eu mais acredito, tá? Que é a maneira da proposta que eu trago aqui, que é eu me apresentar como um ser, tá? Então, eu sou um ser que estou aqui neste plano com algumas missões, assim como todos os seres. E uma das minhas missões, né, que eu já percebi assim, dentro do que eu acredito, uma das minhas missões é trazer expansão de consciência, trazer alegria, trazer criatividade e trazer leveza. Isso se expressa no meu dia a dia, né, com os meus familiares, isso se expressa com os meus amigos, isso se expressa no meu trabalho e em todas as dinâmicas de minha vida. Então, essa é uma das minhas missões. Então, eu trago aqui essa minha apresentação como ser, primeiramente, primordialmente, tá? E agora que eu já me apresentei como ser, eu vou me apresentar como ser humano, como pessoa. Então, eu sou Gabriela Barreto, eu tenho 34 anos, eu trabalho com tratamentos vibracionais, tratamentos energéticos, né? Quem me acompanha aqui no Instagram já viu aqui os meus conteúdos sobre isso. Na verdade, eu tenho formação em publicidade e propaganda, mas eu não atuo com isso. Hoje, meu trabalho é exclusivamente para tratamentos energéticos, né? Tratamentos vibracionais, trabalho com barras de Access, trabalho com mesa quântica estelar e trabalho também com a ferramenta que eu falo pouco aqui,
mas que hoje eu vou falar um pouquinho mais e vou trazer também a nossa meditação através dessa ferramenta, que é um trabalho de cura através dos anjos da alta magia, né? Olha que nome bonito, anjos da alta magia, poderoso, né? Pois é, eles são poderosos e nós também somos poderosos. Então, é um trabalho que a forma de tratamento é no estilo de meditação. Então, no final, vou trazer aqui uma meditação maravilhosa para a gente fazer, tá? Vai ser uma meditação curtinha, no entanto, um potencial enorme, tá certo? E é isso, né? Bom, vamos começar. Eu já vou começar com o conteúdo, porque o conteúdo é extenso. Talvez essa live ela seja um pouquinho maior do que as outras lives que eu vou fazer. A proposta que eu tô interessada em fazer é trazer o conteúdo das lives e trazer uma meditação final para a gente fazer. Talvez essa live de hoje ela seja um pouquinho mais extensa do que eu pretendo para as outras lives, mas também porque eu estou aqui me apresentando, né? Estou trazendo aqui como é que vai funcionar. E também vou falar um pouquinho sobre o canal do YouTube, tá? Que vai ser um lugar onde eu vou deixar bastante material, tanto esses materiais que eu estou trazendo aqui de lives e tudo mais, né? Que eu já estou trazendo para o Instagram, como também alguns outros materiais para que as pessoas possam fazer meditações ou que possam ter vídeos com áudios, né? Com frequências que sejam mais elevadas, para poder ouvir, para poder ficar assistindo, para poder colocar lá, para deixar rolando. Enfim, vai ter muito conteúdo bacana lá no meu YouTube também, tá certo? E é isso. Então vamos lá. Vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, que é sobre corpo energético, ou sobre campo energético. Já tô falando aqui outras coisas, ó. Campo energético. Então vamos falar sobre campo energético, né? Eu sempre trago aqui, chego aqui no Instagram, falo de barras de axis, de mesa quântica estelar e falo que a gente tem que cuidar do nosso campo, que o nosso campo a gente precisa saber onde é que a gente está, os lugares que a gente vai, com quem a gente se relaciona, porque isso impacta no nosso campo. Falo de campo. Tá. E o que é o nosso campo energético, né? O que é esse campo energético? O que é isso? Bom, o nosso campo energético é uma estrutura que ela tem 3 elementos, tá? É uma estrutura que ela é um pouco complexa. Complexa no sentido de que ela traz aí muitos elementos e muitas coisas interligadas. O campo energético ele está todo interligado entre seus elementos. Bom, quais são esses 3 elementos? Primeiro, né, os nossos corpos energéticos ou corpos sutis. Segundo, os nossos chakras. E terceiro, os nadis, tá? Que são estruturas como se fossem veias, veias etéricas, veias de um outro tipo de material, digamos assim, né? Mais sutil. Tá? Então, esses 3 são os elementos do nosso campo energético. Hoje eu vou falar apenas sobre os nossos corpos energéticos, tá? Porque senão vai ficar muito extenso. Então, nas outras lives eu vou dividindo e vou trazendo as outras partes da estrutura do campo energético. Então, hoje a gente vai falar só sobre corpos energéticos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a falar do primeiro corpo energético, ok? Bom, a gente tem o nosso corpo físico, que todo mundo já conhece, já assistiu a aula de biologia, já sabe como é que ele funciona. Bem-vindo, Peu. E vamos lá. Bem-vindo também, Daniel. Vamos falar do primeiro corpo energético. Bem-vinda, doutora Sátia. Gente, bem-vindo. Gratidão por vocês estarem aqui, tá? Participando dessa live. Tô feliz demais. E tô muito animada, viu? Muito animada mesmo para trazer aqui esse conteúdo, para fazer nossa meditação. Vai ser lindo, já tá sendo lindo, maravilhoso. Vamos lá. Então, vamos começar, tá? Não vou enrolar, não. Vou falar, porque a gente precisa adiantar, tem muito conteúdo. Vamos falar do primeiro corpo energético, que é
o corpo etérico. Então, eu falei aqui que a gente tem o nosso corpo físico, e aí a gente tem o nosso primeiro corpo energético, que é o corpo etérico, né? Esse corpo etérico, ele tem praticamente o mesmo formato, é como se fosse um espelho do corpo físico, né? Só que com menos densidade, né? O nosso corpo energético etérico, ele os corpos sutis, na verdade, todos os corpos energéticos, eles são menos densos, né? Aqui a gente tem o corpo físico, a gente consegue ver a energia também, mas é densa, energia densa, por isso que a gente consegue ver assim com tanta facilidade. Mas os nossos corpos energéticos, eles são mais sutis, né? Então, esse primeiro corpo energético, que é o corpo etérico, ele tem o mesmo formato do corpo físico, tanto que ele também é chamado de duplo etérico, porque é como se ele fosse uma repetição do corpo físico, só que mais sutil. E aí, né, ele tem lá o formatinho bonitinho do corpo físico e ele é o portador das nossas forças de vitalidade e de criatividade, né, de criação, nossas forças vitais e de criação, e também é responsável os nossos sentidos, tá? E aí, né, como é essa dinâmica que acontece, né, dessa captação de vitalidade? Bom, através do nosso chakra, do plexo solar, que é esse chakra que está localizado aqui, aproximadamente 2 dedos acima do umbigo, ele vai captar energias vitais do Sol, tá? E no nosso chakra básico, que é na base da coluna, né? O nosso primeiro chakra, que ele fica cá embaixo, ele vai captar as energias vitais da Terra, né? Então, ele faz essas captações, os chakras, esses 2 chakras, né? Depois eu vou fazer uma live sobre chakras, mas aqui eu vou estar citando sobre vários chakras e vou explicando na medida do possível, porque, como eu falei, tá tudo interligado. Então, ele faz essa captação das energias vitais, tá? E aí, o que é que acontece? Vou passar essa informação aqui que é bem legal, ó. Ele faz essa captação das energias vitais e aí a gente vai se preenchendo com essas energias, né? A gente vai suprindo. Quando a gente já está todo alimentado com essas energias vitais, o que é que acontece? Aí a gente começa a irradiar essas energias para fora, através dos chakras, desses mesmos chakras, e através também dos nossos poros, tá? Então a gente começa a irradiar essa energia através de fiozinhos retos de aproximadamente 5 centímetros através dos nossos poros. Então, esses fiozinhos, eles vão criando uma manta de proteção ao redor da gente, né? E essa manta de proteção, ela vai ser em relação a micro-organismos que podem ser patogênicos, né? Corpos estranhos. Então, a gente cria essa proteção através, né, dessa captação de energias. E a gente irradia também essa energia para o meio ambiente. Então, a gente se supre quando a gente está com essa vitalidade em dia, né? Quando a gente tem práticas saudáveis também, né? Tanto em relação à nossa alimentação, o que é que a gente está ingerindo, alimentos mais naturais, né? Em relação a o que a gente está consumindo de bebidas alcoólicas, drogas, tudo isso vai drenando a nossa vitalidade. Uma alimentação não sadia, né? Ambientes que sejam densos. Enfim, isso vai drenando. Quando a gente está com essa vitalidade em alta, é isso que acontece. A gente cria esse extra, digamos assim, de proteção, que cria essa manta de proteção, e aí a gente começa a irradiar. E a gente irradia também para o meio ambiente. Então, quem está ao nosso redor também vai estar ali recebendo essa informação que a gente está passando de vitalidade. E aí, né? O que é que a gente traz aqui de informação para poder a gente conseguir deixar isso melhor, né? A gente conseguir trabalhar melhor esse corpo para ficar com mais vitalidade, para que ele fique mais saudável. Uai, a fumaça veio aqui no meu rosto agora. Bom, gente, outra informação que eu faltei passar para vocês. Esse corpo também, ele é responsável por fazer a mediação,
para os outros corpos sutis, tá? A gente vai falar sobre os outros corpos sutis em seguida. Mas ele, como ele tá ali mais conectado com o corpo físico, né? Ele tá ali logo após o corpo físico, ele vai fazer essa mediação, porque os outros corpos, eles são mais elevados, vibracionalmente, né? Eles têm frequências mais elevadas. Então, para fazer essa conexão com o corpo físico, ele passar as informações tanto do corpo físico para os outros corpos mais sutis, e também dos corpos sutis para o nosso corpo físico, ele é o mediador, ele que faz essa ligação, ele que passa essas informações, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou falar de cada corpo sutil e eu sempre vou trazer aqui, né? A intenção é que eu traga algumas dicas de como a gente deixar esses corpos mais saudáveis, ok? Então eu sempre vou falar do corpo energético e vou trazer alternativas para que a gente deixe ele mais saudável, tá? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer para deixar esse corpo sutil, esse primeiro corpo sutil, esse corpo etérico, mais saudável? Bom, primeira coisa, tomar sol, tá? Eu falei que aqui ele capta a energia vital do sol pelo chakra do plexo solar, né? Então, importante tomar sol, ok? Então, toma seu solzinho, né? Já pega aí uma vitamina D, se tomar no horário adequado. E também o contato com as plantas, né? As árvores, né? As plantas, elas têm uma estrutura de energia também parecida com a gente, com o ser humano, né? E ela também faz essa irradiação de energia vital. Então, a gente abraçar uma árvore, encostar na árvore, ter plantas ao nosso redor, né? Na nossa casa, nos nossos ambientes, isso faz com que a gente vá fazendo essa renovação da nossa energia vital. Então a gente troca essa informação com a planta e aí a gente vai renovando essa energia vital. Pisar na grama, fazer aterramento. Bom dia, bebê, venha, seja bem-vinda. Então fazer aterramento também, tá? Fazer aterramento, né, na grama. Isso daí conecta muito com essa energia vital. Ok? Outra coisa, fazer mentalizações, pensamentos positivos. O campo mental, a gente vai chegar lá daqui a pouco. O campo mental, ele também impacta, né? Os nossos pensamentos, eles têm um impacto positivo nesse corpo também, quando a gente tá com esses pensamentos positivos, quando a gente tá com esse movimento de positividade para os nossos pensamentos, isso também impacta esse corpo sutil de maneira positiva, tá? Então, isso também vai ser uma contribuição para manter esse corpo energético saudável, tá certo? Então, vamos lá. Corpo etérico, ok? Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa aqui. Não, eu tô com um guiazinho aqui, viu, gente? Porque senão eu vou falar muito aqui e a live vai ficar muito extensa. Então, eu trouxe um guia para eu também falar as coisas que eu quero falar para vocês. Tá chegando um sol aqui em mim. Ó, já tô captando aqui pra minha energia vital. Então, vamos passar agora para o corpo energético emocional. Deixa eu só ver aqui se esse sol vai atrapalhar alguma coisa. Atrapalhar não, que o sol não atrapalha, mas se ele vai, se a iluminação não vai ficar tão legal. Talvez eu tenha que chegar um pouquinho mais pra frente. Porque daqui a pouco ele vai subir um pouquinho mais. Vou chegar mais pra frente. Eu chegar mais? Acho que ainda tá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, viu, gente? Pra poder não pegar uma energia vital em outra hora. Deixa eu chegar mais aqui. Certo? Ainda tá com solzinho aqui, mas a gente vai continuando. Bem-vinda, Nath, meu amor. Vamos lá, vamos continuar. Será que esse sol vai ficar
Deixa eu ver aqui minha equipe de iluminação. Minha equipe técnica tá vendo aqui, viu, gente? Que esse vídeo, ele vai ficar salvo. Então, ele precisa estar bem... Vira mais pra frente ainda um pouquinho. Será que se a gente virar um pouquinho assim? Não, acho que tem que ser assim. O sol chegou aqui. Talvez ficar com um pouquinho de sol mesmo. Hum? E aqui. Talvez se eu chegar pra trás, né? Não? O ideal, na verdade, é você virar assim. Deixa eu só me ajeitar aqui pra gente continuar. Vire mais um pouquinho. Acho que tá ficando mais sol, né? Não? Não tem que ficar sozinho. Ele tá incomodando muito. Vamos lá, vamos continuar assim com o sol. É bom que a gente já recebe aqui uma energia. Tomar um chazinho. Pra gente ir continuando, então. Ok, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar então agora sobre o segundo corpo energético, que é o corpo emocional, tá? Bom, o corpo emocional, ele é um corpo que ele já é um pouquinho diferente. Ele tem o formato oval, né? Ele não é que nem o corpo etérico, que ele tem o formato do corpo físico. Ele tem um formato oval. E esse formato oval, né? Ele tem as cores dele, né? Ele tem cores que vão variar, na verdade, de acordo com as nossas emoções. O corpo emocional, ele é o portador das nossas emoções, dos nossos sentimentos e também das nossas expressões de caráter, né? É lá também que a gente tem as nossas expressões inconscientes, onde a gente armazena as nossas informações de subconsciente. Olha que importante esse corpo, né? Ele é um corpo que ele tem as cores de acordo com as nossas emoções e tem também é como se ele tivesse uma cor meio que mais estável, né? De acordo com as nossas expressões de caráter. Ele tem uma cor que é mais estável, mais fixa, digamos assim. E aí ele vai variando de cor de acordo com as nossas emoções. Emoções mais densas, emoções como raiva, medo, rancor, elas vão ter cores mais nebulosas, né? Mais escuras. Emoções, sentimentos de amor, de gratidão, de paz vão ter cores mais cristalinas, cores mais suaves, cores mais claras e cristalinas, tá? Então, esse corpo é um corpo muito importante mesmo. Por quê? Porque, como eu falei, ele vai estar ali para trazer as nossas informações inconscientes, né? Então, todas as coisas que a gente teve na nossa vivência e que trouxe traumas, medos, sentimento de inferioridade, né? De incapacidade, isso tudo vai estar ali. Beijo, amiga, gratidão por você estar aqui, Quinha, linda.
Então, todas essas coisas, esse corpo vai estar ali armazenado, vai estar armazenado ali nesse corpo. Ele vai trazer essas informações do nosso inconsciente, né? Então, é um corpo onde a gente tem mais expressões do que a gente vê do mundo, né? É como se fossem as nossas percepções de mundo ali sendo expressadas. Então, é nossa expressão inconsciente para o mundo. E às vezes essas expressões inconscientes são diferentes, são opostas eh, das nossas vontades conscientes. Então é aí que choca. Então por isso que é tão importante trabalhar esse corpo energético, né, emocional. Porque às vezes lá no inconsciente, na nossa parte inconsciente, a gente tá com informação, né? E conscientemente a gente tá com outra informação. Então isso se choca. Então às vezes eu tô querendo, sei lá, um relacionamento saudável, mas lá na minha informação inconsciente, o que é que eu tenho? Eu tenho informações de vivências minhas que são de relacionamentos não saudáveis, ou porque eu vi meu pai, minha mãe com um relacionamento que não é saudável, ou porque eu tenho alguém que é uma referência para mim que é, demonstra um relacionamento não saudável. Informações também, crenças, né? Muitas crenças limitadoras sociais, de que homem não presta, mulher não presta, enfim, tudo isso que está ali armazenado na parte subconsciente vai estar ali se expressando inconscientemente e a nossa parte consciente vai estar querendo outra coisa. Então, a informação fica chocando, tá? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar, né, esse corpo emocional, tá? Essas emoções, a gente faz essa irradiação dessas emoções pelos nossos chakras, tá? A gente faz em grande parte pelos nossos chakras e a gente faz também pelos nossos poros, tá? Em menor parte pelos nossos poros. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma informação aqui para passar para vocês sobre esses chakras. Ou sobre esse chakra não, sobre esse corpo. Bom, é isso. São as nossas informações inconscientes. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre o que é que a gente pode fazer, né? Que eu falei que eu ia trazer sempre aqui o que é o corpo energético, né? As expressões dele e o que é que a gente pode fazer para que ele esteja saudável. Bom, primeira coisa, o que é que será que a gente pode fazer para poder deixar esse corpo emocional que tem informações inconscientes saudável? O que é que a gente pode fazer? O que será? Primeiro lugar, barras de Access, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que eu ia trazer aqui minhas ferramentas, né? Então, assim, barras de Access trabalha exatamente aí. Então, é aí que atuam as barras de Access, é nesse corpo energético, tá? No corpo emocional, que é onde estão as informações inconscientes. Não é só aqui que ele atua, tá? Ele atua também no corpo mental, a gente vai chegar lá agora, no próximo. Bem-vindos! Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Obrigada por estar aqui, viu, gente? Muito grata mesmo. Minha tia Ariadne, minha mãe... Peuzito, amigo, que saudade de você. Ana Alicia, Quinha, gente, que bom que vocês estão aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Então, voltando, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Barras, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar aí essas informações inconscientes, vai fazer essas liberações, tá? Dessas informações que não estão sendo saudáveis, que estão ali, ó, incompatíveis com o que a gente deseja para nossa vida. Então, eu tô aqui, a gente vai fazendo barras e a gente vai fazendo essa liberação. Claro que isso é um tratamento, é um processo, e aí a gente vai liberando essas informações inconscientes para que a gente consiga trazer à tona quem a gente é de verdade, sem essas limitações, tá? Sem essas informações que acabam nos deixando completamente aleatórios, completamente automáticos na nossa forma de vida. Então, em primeiro lugar, barras, tá?
Bom, segundo lugar, brincadeira, não vou ficar botando posição assim não. Mas outra ferramenta que eu trago também é a mesa quântica estelar, que é uma ferramenta que eu trabalho que vai identificar no campo o que o campo requer, tá? E a partir disso vai fazer o tratamento, a harmonização desse campo. Então, barras também, ou mesa quântica estelar também vai tratar aí aspectos relacionados ao corpo emocional, tá? Muito mesmo. Tem muitas ferramentas dentro lá da mesa que vão trazer ali. Então, digamos que apareceu lá que a pessoa tá requerendo ali trabalhar algum aspecto dela, né? De falta de autoconfiança, de autoestima, de amor próprio, né? E isso pode estar sendo pautado por essas informações inconscientes que foram absorvidas aí ao longo da vida e ela não está conseguindo fluir. Então, vai estar lá na mesa quântica estelar, vai identificar e vai tratar, tá? Vamos lá. Outra coisa para a gente fazer dentro dessa perspectiva de trabalhar o corpo emocional. Escrever as suas emoções. Essa é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer, que todo mundo pode fazer de maneira gratuita e muito fácil, é simplesmente escrever as emoções. Você pega no seu final do dia e vai anotando as emoções que você teve durante o dia. Ah, eu fiquei com raiva de fulano. Ah, eu fiquei me sentindo muito deprimido. Vai escrevendo, vai desabafando lá com o seu papel e vá colocando. E aí a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é que eu gosto de fazer, tá? Vou trazer aqui porque eu amo fazer rituais. Primeira coisa, você pega e escreve tudo. Escreve tudo, todas as suas emoções do dia. No final, você pega e queima o papel, tá? Com cuidado, por favor. Pode ser feito numa panela, isso, né? Eu tenho o meu local que eu faço a queima disso, que é um recipiente de barro. Mas a gente pode fazer numa panela que tem em casa, pega, queima e faz isso. Por quê? Porque o fogo ele é um forte transmutador, né? Ele vai transmutar aquilo dali em frequências mais elevadas. Então a gente está fazendo aí a liberação dessas emoções. Ou você pode também seguir por um outro caminho, que é um caminho que eu aprendi recentemente, inclusive, que é você pegar uma bacia com água, pega esse papel, bota, coloca a água. Essa informação é nova aqui, viu, para muita gente. Você bota nessa bacia com água. A água, o fogo, ele tem esse papel transmutador. A água, ela tem esse papel de dissolver, né? Então vai fazer ali a dissolução daquelas emoções, tá? Então você tem essa alternativa também. E você pode fazer isso diariamente, ou você pode escrever suas emoções todos os dias e quando chegar no final de semana você faz a queima ou a dissolução na água com todos de vez, tá? Pode ser assim também. Bom, outra alternativa que eu vou trazer aqui, né, gratuita e fácil para essas questões de trabalhar essas emoções, esses sentimentos e liberar essas informações inconscientes também. Ho'oponopono. O Ho'oponopono que eu gosto é o Ho'oponopono da Nova Era. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um mantra que ele é formado por 3 frases. As frases são: eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Esse mantra, assim como todos os mantras, ele tem o papel de fazer um trabalho de energia naquilo ali. Por isso que os mantras eles ficam sendo, né, repetidos. Então, ele precisa ser repetido, na verdade, porque essa repetição vai estar trabalhando ali as questões. Bom, o que é que esse mantra faz, né? Ele nessas 3 frases, ele vai trazer o eu aceito, que é para você entender que aquilo dali existe. O eu te amo, traz o amor como uma força transmutadora de tudo. E o eu sou grato, que é você se desprender daquilo para que se abra para novas coisas. Então, traz esses três princípios aí. E aí você vai pegar aquela emoção que você está sentindo, né? Raiva, medo, rancor, depressão, o que for. E você vai pegar esse mantra, trazer essa energia. Como é que eu faço? Eu vou trazer aqui a maneira como eu aprendi, que é você falar a seguinte frase: a divindade que habita em mim libera agora todas as memórias celulares que criam
Pega a emoção. Raiva. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. E vai fazendo essa repetição. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, envolvendo aquela emoção até você se sentir melhor. Lembrando que isso é sempre sobre você, tá? Isso é pra você fazer pra você, não é pra você fazer, tô com raiva do outro, vou fazer pro outro, não. Eu tô com raiva, eu vou dissolver esse sentimento de raiva com esse mantra, tá? Então aí, mais uma possibilidade pra isso, para essas questões emocionais. Você pode fazer assim no momento da raiva, você pode fazer depois também, você traz esse sentimento à tona dessa maneira como eu expliquei e faz. Pode pegar inclusive seu papel que você escreveu suas emoções lá e fazer isso também, tá certo? Bom, essa de escrever, o legal também é que você vai começando a ver se tem algum tipo de padrão. Quando você vai escrevendo todos os dias, você no final lá da semana, você vai ver, bom, eu senti isso ontem, hoje e tal. Você vai vendo se existiu algum tipo de padrão. Então, você está fazendo o quê? Um processo de autoconhecimento. Você está se conhecendo. O que é que eu tenho sentido? Quais são as minhas emoções? Né? E isso é uma maneira já de ir trabalhando as questões. Primeiro, a gente precisa conhecer, ver como é que a gente tem se sentido para conseguir trabalhar isso, tá certo? Então, vamos lá. Corpo emocional, ok. Vamos agora para o corpo mental, tá? Bom, vamos lá. O corpo mental, ele é também num formato oval, né? Ele tem uma vibração mais elevada. Quanto mais vai subindo, mais elevados os corpos, tá? Então, é nessa ordem gradativa. Então, ele ainda é mais, uma vibração mais elevada do que o corpo emocional, também do que o corpo etérico e, claro, também do que o corpo físico. E esse corpo mental, né? Ele tem esse formato oval e, mais uma vez, né? As cores deles vão variar de acordo com a vibração, né, desse corpo, né? Então, quando a gente está com um pensamento, bom, deixa eu explicar então primeiro o que é que ele é responsável, né? Bom, ele vai portar, ele é o portador dos nossos pensamentos, tá? Da nossa parte intuitiva também. Lembrando que, né, o corpo mental, ele tem aí duas partes, digamos assim, que é o mental superior e o mental inferior. O mental inferior, ele é aquele pensamento linear, racional, aquela coisa mais fechada, uma vibração menos elevada, tá? E o mental superior é aquela nossa parte intuitiva, é a nossa parte mental elevada. Então, quando a gente está quando a gente está naqueles pensamentos de baixa frequência, quando a gente está naquela racionalização muito forte, as cores deles, né, vão estar mais opacas, mais leitosa, é como se fosse é uma cor clara, mais leitosa, tá? E quando a gente está conectado com o nosso corpo mental superior, com as vibrações mais elevadas, ele tende a ser mais cristalino, ele tende a ter cores mais claras e cristalinas, tá? Bom, como é que funciona aí essa dinâmica do corpo mental, né? Como é que acontece essa questão do corpo mental? A gente começa com o corpo etérico. Olha como é que funciona. Vou explicar aqui um funcionamento de como é e como poderia ser para ser mais elevado, tá? Então, a gente capta as informações sensoriais, né? Através do corpo físico, o corpo etérico, que a gente já entendeu que ele também é responsável pelas captações sensoriais. Então, o corpo etérico, ele capta do corpo físico, né? Visão, audição. Ele traz para o corpo emocional. O corpo etérico faz a transmissão para o corpo emocional. O corpo emocional cria um sentimento, uma emoção ali. E essa emoção, o corpo emocional leva para o corpo mental, que cria o pensamento. Vamos colocar isso na prática para vocês entenderem. Digamos assim, que uma pessoa, eu tô lá, né, no meu trabalho, eu trabalho num escritório, e aí o meu chefe vira para mim e diz: "Olha, Gabriela, você vai ter que fazer uma palestra aqui
para 100 pessoas, né? Sei lá, 500 pessoas. E você vai ter que elaborar isso e fazer essa palestra, porque você vai ter que fazer e pronto. Tá? E aí, o que é que acontece? Aí vamos ver, né? Então, meu corpo sutil pegou ali as informações de captação de sensorial, né? Eu vi e ouvi a informação. Aí, eu peguei essa informação de ter que fazer a palestra. Aí, o corpo sutil pegou, levou lá para o corpo emocional. Eu peguei lá os meus registros inconscientes e criei uma emoção de incapacidade, de que eu sou inferior, né? Eu peguei lá essa informação, mesmo cognitivamente eu querendo, né? E aí o corpo emocional passou para o corpo mental e criou um pensamento de eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer essa palestra, não vou, não vai dar para mim e eu vou. E aí a gente começa a criar pensamentos. Pensamentos repetitivos de incapacidade, de inferioridade, de que não é capaz. Por quê? Porque pegou lá no registro emocional de da parte inconsciente, porque nas minhas vivências, sei lá, de quando eu era pequena, eu captei a informação porque me chamaram de burro, de incompetente, de que eu não conseguia, porque na escola me falaram, porque meu pai e minha mãe me disse que, não, menino, você não consegue não, você não serve para isso não. Então, eu captei essa informação, guardei, tá lá no meu inconsciente, e mesmo na minha parte da consciência, cognitivamente eu querendo fazer essa palestra, o que vai prevalecer é a nossa parte inconsciente, que ela atua muito mais fortemente. Então, é assim que a gente faz, geralmente. É assim que a dinâmica acontece, né? E aí, isso gera pensamentos repetitivos, isso gera confusão mental, isso gera várias coisas na nossa parte mental. Bom, e na verdade, como deveria ser, né? A verdadeira função desse corpo mental, quando ele está equilibrado, quando a gente consegue acessar essa parte do mental superior, a principal função é de estar receptivo, estar aberto para as informações do corpo espiritual, que é o corpo seguinte que eu vou falar já já, que é o nosso corpo mais elevado. Então, qual seria a dinâmica? A gente pegar, né? Trabalhar através da nossa intuição, desse corpo superior, do mental superior, através da nossa parte intuitiva, a gente captar essas informações do corpo espiritual e levar ele para a dinâmica dos outros corpos, né? Trazer isso e levar para o corpo mental, emocional e o corpo etérico, o corpo físico e as nossas manifestações das nossas circunstâncias. Porque, na verdade, né, quando a gente traz essa perspectiva, o que é que a gente está dizendo? Na verdade, a gente cria tudo antes. O que se apresenta na nossa parte física, tanto do nosso corpo como das nossas circunstâncias, é um resultado. Então, primeiro a gente cria isso nos nossos corpos emocionais. O ideal é que a gente pegue essa parte nossa intuitiva e capte essas informações através de intuição, através também de algumas informações que às vezes são até súbitas, né? Imagens e sons que a gente está captando lá do corpo espiritual. E aí a gente a gente incorpore isso, a gente consiga fazer com que essas informações cheguem até os nossos outros corpos e aí a gente manifeste isso, né? Então, assim como as circunstâncias, as doenças, tudo, a gente primeiro cria nessa parte etérica, ou nessa parte sutil, nessa parte que é realmente invisível, nesses corpos energéticos, para depois a gente manifestar, tá? Então, essa seria a dinâmica ideal para a gente conseguir resolver as questões de nossa vida, as nossas questões. Então, se a gente fizesse dessa maneira, né? Quando a gente faz dessa maneira, a gente começa a ter respostas muito mais fluidas para as coisas da nossa vida, para resolver os nossos problemas, as nossas situações. Quando a gente faz dessa maneira, as coisas fluem de uma maneira muito mais natural, sem essas questões inconscientes atuando, ok? Então vamos lá, né? Corpo mental aí,
ok também. E aí eu vou trazer agora quais são as ferramentas, as possibilidades para a gente trabalhar esse corpo mental, para a gente acessar esse corpo mental superior de uma maneira mais fluida, né? Vamos lá. Primeira coisa, harmonização dos chakras, principalmente do chakra frontal e do chakra da coroa, tá? Porque são os chakras que são responsáveis por fazer essa interconexão aí com o corpo mental, né? Então, aqui no chakra do terceiro olho, né? O famoso chakra do terceiro olho, que é o chakra frontal, e o chakra da coroa, eles precisam estar harmonizados. E a gente pode fazer isso em formas de meditação, inclusive lá no canal do YouTube que eu, né, tô criando agora, tá? Que tá nascendo. Eu vou trazer essas informações específicas, ou essas meditações específicas, tá? De cada chakra. A gente vai ter uma live também falando sobre os chakras, né? E aí vai ser mais informação aí e mais material para quem desejar fazer essas meditações específicas de chakras, ok? Outra coisa é meditação, né, gente? Meditação é importante e necessário para poder esse corpo mental ser acessado, esse corpo mental superior e estarmos em harmonia, né? Então, meditação é importante e é necessária, tá? Outra coisa, outra prática que é o mindfulness. Não sei se vocês conhecem, mas é basicamente a ativação do estado de presença. Você estar presente com tudo que você está fazendo. Então, você está fazendo alguma atividade aqui, você está presente naquilo e não viajando lá em outras coisas, de passado, de futuro, né? Você está presente e isso te conecta também com isso, com esse corpo. Você está realmente presente com você, com as suas ações. Outra coisa é barras de Access também, como eu falei. Isso auxilia nessa desaceleração do corpo mental inferior, faz essa liberação de pensamentos. Estado de presença também atua muito nesse sentido de estado de presença. Então, barras também massa para esse corpo mental, tá? Mesa quântica estelar, mesma coisa. A mesa quântica estelar, ela atua em todos os corpos, tá? Ela faz uma leitura do campo vibracional. Então, vai atuar aí em tudo. Então, vão ter lá ferramentas que vão estar conectadas. Se o seu campo estiver pedindo isso, vai cair lá na ferramenta. A mesa quântica estelar, ela não é uma ferramenta que eu pego, escolho o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou tratar e coloco, não. Ela vai identificar o que o seu campo está pedindo. Através dessa detecção do que o campo está pedindo, ela já começa a tratar. Gente, sejam bem-vindos, tá? Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Então, ela vai identificar ali o que é que seu campo está pedindo, tá? Através da vibração do seu campo. E vai tratar aquilo dali, ok? Então, mesa quântica estelar também para isso. Outra coisa que eu não citei desde o primeiro corpo, que é yoga. Gente, yoga pra mim, assim, é o meu amorzinho. Eu sou praticante, tá, de yoga. Eu pratico yoga, tenho praticado diariamente. Já fiz aulas, hoje eu tô praticando sozinha aqui, mas eu realmente acho que é uma técnica que auxilia em todos os corpos, tá? Então, yoga também fica aí a sugestão para quem escolher, tá bom? Bom, é isso. Sobre corpo mental também, ok, fechamos aqui. E agora a gente vai para o nosso corpo mais elevado de todos, que é o corpo espiritual. Bom, o corpo espiritual, gente, é como se ele tivesse outros desdobramentos também. Eu vou trazer aqui como se fosse uma coisa só, mas ele também tem outros desdobramentos, também tem outros como se fossem outras camadas, como por exemplo o corpo acástico, o corpo búdico, o corpo átmico. Mas não é a proposta aqui aprofundar em cada um desses segmentos de cada corpo. Aqui é só para trazer uma visão mais geral de cada corpo, tá bom? Então, eu vou falar do corpo espiritual, de uma maneira geral, tá certo? Bom, esse é o corpo espiritual, como eu falei, esse é o corpo energético que ele é mais elevado, ele tem a frequência mais elevada. Ele tem um formato oval também, tá? E ele tem
quando ele está bem trabalhado, quando ele está, né, não está, quando a gente está aberto para essas questões mais espirituais, quando a gente está aberto para essas questões interiores, divinas, a gente expande ele. Mas ele, no seu tamanho mais reprimido, para quem não está aberto para a espiritualidade, no seu tamanho mais reprimido, ele tem 1 metro, tá? Quando a gente expande ele, quando a gente começa a trabalhar esse corpo espiritual, ele chega a ter quilômetros, tá? Então, assim, é um corpo que ele pode se expandir muito, muito mesmo. E em relação às cores dele, quando ele está bem trabalhado, ele tem muita luminosidade, ele tem cores bem suaves e ele tem muita luz, muita luminosidade, tá? Então, é um corpo muito elevado. Bom, esse corpo espiritual, ele nos conecta com a vida de uma maneira mais elevada, né? A gente começa a perceber a divindade em todas as coisas, a gente tem um sentimento de unidade com todas as coisas, com a natureza, com a vida, com as pessoas. A gente começa a enxergar, quando ele está bem trabalhado, a gente começa a enxergar a divindade em tudo. Tudo é divino. A gente começa a perceber que tudo, na verdade, é divino, sem julgamentos, né? E como é que acontece essa dinâmica do corpo espiritual, né? A gente pega o nosso ser, né? Ele possui uma energia elevada nesse corpo, né? Esse corpo é a nossa divindade, a nossa expressão mais elevada. E ele leva essas informações de energia, essa energia potente mais elevada. Ele precisa, para ele chegar para os outros corpos, como ele é um corpo muito elevado, ele precisa baixar um pouquinho a frequência para ele conseguir acessar. Então ele vai acessando, ele vai descendo ali no corpo mental, no corpo emocional, no corpo etérico e chega no corpo físico também. Mas ele vai precisando baixar a frequência de acordo com o que cada corpo pode alcançar. Porque aqui nessa realidade que a gente vive numa realidade que é densa, né? Então, ele precisa se adaptar, na verdade, digamos assim, a essa densidade, ele vai trazendo, mas ainda assim ele vai elevando ao máximo cada potencial que cada corpo consegue alcançar, né? Então isso vai expandindo ainda mais, e à medida que a gente vai expandindo, né, em vibração, todos os corpos vão recebendo aí essa expansão também, tá? Bom, então, esse corpo espiritual, né, como eu falei, é o corpo que vai nos conectar com o divino, com a divindade, com a unidade, aí as coisas vão começando a fluir. A gente vai começando a ter uma qualidade de vida diferenciada, né? As coisas começam a ganhar mais qualidade, a gente começa a enxergar as coisas sobre outras perspectivas, sobre a perspectiva mesmo de estar unido com o divino. Tá? Então, é a nossa expressão divina, né? A nossa centelha divina é essa expressão do corpo espiritual. O corpo espiritual expressa isso, tá certo? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem alguma informação que eu não passei aqui. Ah, a ativação, né? O acesso, na verdade, e a fluidez com que esse corpo espiritual vai trazer essas informações para os outros corpos, né, essas informações elevadas, vai depender também dos chakras, tá? Então, os chakras precisam estar harmonizados para que isso aconteça com uma eficiência maior. Eles precisam estar harmonizados, né? Então, próxima live eu vou falar sobre chakras. Eu vou trazer um conteúdo menor, porque esse ficou bem extenso mesmo, mas é importante trazer aqui para vocês entenderem o que é o corpo energético, o que é o campo energético. E aí eu vou falar sobre chakras, eu vou detalhar cada chakra e eu vou dividir. Não vai ser uma live só falando todos os chakras, não, porque senão vai ficar muito grande. Bom, e o que é que a gente pode fazer para poder, né, deixar esse corpo harmonizado? Vamos lá para a parte das dicas. Bom, em primeiro lugar, meditação, gente. Meditação é maravilhosa, é importante, já falei aqui, falando do corpo mental e falo mais uma vez. É importante a gente fazer meditação, para a gente fazer essa conexão com esse corpo espiritual. É importantíssimo, tá? Fazer respirações conscientes também
Então, tirar um momento para você fazer respirações conscientes. Você está ali vendo, sentindo o ar entrando, o ar saindo, percebendo isso e fazendo essas respirações. Isso te conecta com o estado de presença, tá? E vai trazendo aí essa paz para o seu momento. Isso vai se desencadear em paz também no seu dia e vai ajudar, vai auxiliar aí para você fazer essa ativação, essa harmonização do seu corpo espiritual. E a harmonização dos chakras também, né? Como eu falei, os chakras eles precisam estar harmonizados para que essa energia flua de uma maneira mais eficiente. E outra ferramenta também é a mesa quântica estelar, tá? A mesa quântica estelar também auxilia na. Primeiro que ela consegue auxiliar na harmonização dos chakras, ela também é uma das coisas que a mesa faz, é a harmonização dos chakras. Se o seu campo estiver pedindo, ela vai apresentar lá e vai fazer a harmonização dos chakras. Então, já ajuda nesse sentido. E automaticamente, não só por causa disso, mas por conta de outras ferramentas também, se você tiver com algum tipo de interferência espiritual, alguma coisa que esteja afetando o seu corpo espiritual, esteja atrapalhando ali, né? É algo que você, alguma situação em que você se colocou permitindo isso, vai auxiliar também a mesa quântica estelar. A mesa quântica estelar atua em todos os corpos, como eu já falei aqui, tá? Bom, gente, então é isso sobre o nosso campo energético, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais, podem falar comigo no direct depois. Eu não vou abrir aqui para pergunta, senão vai ficar muito grande. Mas estou aqui, tá? Disponível para tirar essas dúvidas sobre essas questões e também sobre as ferramentas que eu trago, tá certo? Se quiserem saber mais, podem me contactar aí pelo Instagram, pelo meu link que está na minha bio também, que você pode falar diretamente comigo no WhatsApp, tá certo? Estou aqui. E é isso, eu estou muito grata e feliz com esse material que eu trouxe aqui, tá? É um material rico, viu? Esse material tá bem estruturado, bem detalhado aqui, para a gente entender o que é esse campo energético. E lembrar mais uma vez dessa perspectiva. Primeiro, as coisas acontecem no campo energético, depois elas se manifestam. Inclusive, existem várias pessoas, várias situações em que a gente consegue, por exemplo, detectar doenças, porque as doenças primeiro elas são apresentadas no corpo, no campo energético, para depois no corpo físico. Então, existem várias situações em que a gente consegue tratar doenças antes delas se manifestarem no corpo físico. Tá? A gente trata no campo energético. Ou quando ela está no momento inicial, a gente trata lá no campo energético e ela regride e some, né? E ela é curada, ela é tratada, sendo que a gente tratou lá no campo energético, tá certo? Bom, é isso. Sobre campo energético, eu trouxe aqui a minha contribuição, né? Trouxe aqui algumas dicas, algumas coisas para a gente poder deixar esse campo lindo, maravilhoso, brilhando, né? Lembrando que a gente tem as nossas escolhas e a gente precisa estar atento às nossas escolhas. O que é que a gente está colocando no nosso corpo? Quais são os ambientes que a gente está indo? Com quem a gente tem se relacionado? Eu sempre trago essa perspectiva porque, assim, a gente tem escolha, gente. A gente é que faz as nossas escolhas. A gente que é o protagonista da nossa vida. A gente que tem que direcionar para onde a gente deve ir. Então, se observa, começa a se observar. O que é que acontece? Como é que eu me sinto quando eu faço tal coisa? Né? O que é melhor para mim? Como é que eu posso me sentir mais feliz? Como é que eu posso me sentir melhor com as minhas escolhas? Quais são essas escolhas? Começa a ver quais são os resultados de suas escolhas e começa a tomar atitude sobre isso, porque você pode mudar a qualquer momento. Não é algo que você precisa fazer a vida toda. A gente tem a escolha de mudar. A gente tem infinitas possibilidades para seguir na nossa vida. Então, fica atento às suas escolhas, veja se o que você está escolhendo realmente está sendo uma contribuição para você, para o seu corpo, para a sua vida. E começa a fazer novas escolhas caso essas não estejam sendo as melhores escolhas, tá certo? Então é isso, gente. Vamos lá agora para a nossa meditação
Ó, gratidão também, gente. Ó, tô muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. A gente vai agora para nossa meditação maravilhosa, que é uma meditação que vai ser curtinha, mas que tem um potencial enorme. Eu trouxe aqui, falei com vocês dos anjos da alta magia, né? Que são seres que auxiliam no nosso processo de expansão de consciência. E eu tive a felicidade de fazer um curso de iniciação para trabalhar com esses seres maravilhosos. E através disso a gente faz alguns processos de cura em formas de meditação, né? E hoje o que a gente vai fazer é justamente isso. É uma meditação com os anjos da alta magia. E o nome dessa meditação é Meditação do Sol Dourado. É uma meditação linda que a gente vai começar a fazer agora, tá certo?